Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui de novo, dessa vez para conversar com o querido Márcio Carvalho, da GCM de Juazeiro, na Bahia. Ele hoje está à frente da Ouvidoria Geral da Guarda Municipal do município lá, e a gente vai conversar com ele sobre corregedoria e ouvidoria, para a gente trazer as experiências de lá para a gente aqui e para as demais cidades, tá? Só esperar ele entrar para a gente chamar ele aqui. Aqui. Achei você, meu amigo. Calma que a gente tá entrando. Vamos lá. Cadê tu, Márcio? Márcio, vê se tu consegue mandar um convite pra mim aí. Se tu consegue mandar pra mim. Pedir pra participar da conversa. E aí eu aceitar. Eu tô tentando te adicionar aqui e não tô conseguindo. Aqui, deixa eu ver se agora. Tu não tá aparecendo. Vou pesquisar aqui. Não tá aparecendo. Eu acho que ele saiu. Deixa eu ver se ele volta. Tá? Márcio é ouvidor geral lá em Juazeiro. E aí vai conversar com a gente sobre ouvidoria e corregedoria. Pra gente trocar umas ideias. Trocar experiências. Quero aproveitar aqui. Deixa eu ver se ele entra agora. Dá um oi aí, o pessoal. Felipe Douglas Morato. Felipe Augusto, meu parceiro de Recife. Douglas Morato, o GCM lá de Vitória. Minha amiga Márcio Carvalho, querido. Boa noite, meu amigo. Tenha calma que eu estava tentando achar o solicitado. O botão, não é o botão. O problema é o botão. Foi o botão. A culpa é do botão. Como é que tá? Boa noite, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Você aí? Graças a Deus, tudo em paz. Maravilha. Faz o quê? Vai fazer um ano que a gente se viu em Serra Talhada? Rapaz, é mesmo, mas passa rápido, né? Não é? E os meninos lá e os GCMs lá avançando aí. Eu estava vendo uma postagem sua aí na questão da Patrulha Maria da Penha lá, né? Isso, ia dizer isso, que deu certo aquela conversa da gente lá com o assessor do vereador Sinésio Júnior, vereador Sinésio, meu amigo lá do PT, e o assessor dele, Júnior, conversei com ele naquele dia lá e depois ele me procurou, a gente organizou o projeto e graças a Deus deu tudo certo. Em menos de um ano já estão atuando. Eles ganharam, eles foram também contemplados com viaturas, não foram? Na questão de transporte? 12 viaturas. 12? 12. Deu muito certo lá. A equipe é boa, graças a Deus. Muito boa. Né? Aproveitar para mandar um abraço para Jesus, né? Para o Caio, os meninos lá de Serra Talhada, que está sempre com a gente, que convidou a gente para aquele evento lá. A gente teve a honra de os conhecer lá. Eles mantiveram contato comigo esses dias. Acho que foi o Jesus, ele manteve contato comigo para saber algumas coisas assim. Eles que estavam tentando adquirir equipamento de proteção. Não, é pistola de condutividade elétrica, né? A Taser. Eles estavam tentando aí, se não me engano, essa parte de aquisição desse equipamento aí. Aí pediram assim, algumas orientações, a gente tentamos aí ajudar e demos as informações que assim que tínhamos, né, para eles. Eu acredito aí que vá conseguir, que os meninos aí são esforçados. E eles vão precisar mais de você, viu? Vou dar até spoiler, porque eles vão precisar mais de vocês, que eles vão precisar construir lá justamente a ouvidoria e corregedoria, porque eles estão recebendo, vão receber também uma doação de pistolas da PRF, né? Aí eles vão precisar. É requisito, né? Que é requisito para aquisição de porte de arma, né? Isso. E é por isso que eu te convidei aqui hoje, Márcio, porque um dos pré-requisitos para organizar o armamento da Guarda, organizar a instituição e, inclusive, conseguir receber recursos do governo federal, que agora já se abriu, além das viaturas... Deixa eu fechar aqui rapidinho. Certo. E aqui meu home office é na varanda de casa, tá? Meu home office eu montei aqui, aí tá dando uma chuvadinha aqui e dá uma fechada. Então...
uma das coisas que é preciso é adequar a instituição, né? Ter a certidão de nascimento da instituição, que é a lei de construção dela, tem que ter alguns enquadramentos são obrigatórios dentro da 13.022, que é a questão do comando de carreira, a questão do PCCV, e precisa criar a corregedoria e a ouvidoria. É por isso que eu trouxe você aqui para conversar com a gente aqui. Agora, queria que você se apresentasse, o pessoal te conhecer. Então vamos lá. Boa noite, né, a todos aí que estão nos acompanhando, estou visualizando aqui. Agradeço desde já aí a Marília, minha amiga. Claro, eu sou GCM Márcio de Carvalho, né, da cidade de Juazeiro, há 18 anos. Estamos aí à frente da ouvidoria da Guarda Municipal há 2 anos. Tá? Estamos aí, sou amante do estudo acadêmico em Direito, porque isso eu acredito que o conhecimento ele faz aí alargar os horizontes, então a gente precisa disso aí, desse conhecimento. Então vai ser um prazer, já está sendo um prazer aí, nós fazemos esse bate-papo, de fato esses órgãos não são pedras no sapato, como alguns assim pensam, né? E tem partes importantes, tem partes boas, ela traz uma fundamentação sem igual para a instituição. A instituição que ainda não tem esses órgãos criados, ela fica um pouco à mercê de uma desconfiança, assim eu encaro. Então, mas vai ser esse bate-papo, eu acredito que vai ser muito bom, e aí espero estar a contribuir. Maravilha, Márcio. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Juazeiro, lhe dar os parabéns pelos 18 anos da turma, né? Que eu dei a Bel, conversei com a Bel lá no dia na live dela, comemorando, mas lhe dar também esses parabéns. Fizeram a maioridade, né? Fazendo trocadilho aí, isso aí. Já estão de maior, né? Não pode parar de evoluir. A evolução não para. Eu conversei alguma coisa com os meninos ontem que alguém fez assim, poxa, isso leva tanto tempo. Eu disse, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, o tempo vai passar de todo jeito. Isso é uma verdade. Né? Márcio, uma das coisas que você comentou aí, que para mim é primordial, foi um dos motivos de trazer aqui, como eu te disse, que é a questão da necessidade da corregedoria e da ouvidoria dentro de uma instituição de segurança pública, para dar, inclusive, transparência ao trabalho, para dar segurança ao trabalho e ao cidadão. E você bem mencionou aí a respeito da visão interna de uma corregedoria e de uma ouvidoria, que muitas vezes os colegas acreditam que seja uma pedra no sapato, né? Tá me ouvindo, Márcio? Estou ouvindo, o áudio está tranquilo. Tá beleza, bom. porque a imagem, a internet está um pouquinho, mas se tu estiver me ouvindo, a gente vai se oscilando um pouco. E eu acredito que isso seja muito uma questão de experiência, né? Nossos conceitos são retirados das nossas experiências, né? E isso existe muito aqui, assim. Por exemplo, que só tem a visão de que a corregedoria só funciona para prejudicar o guarda, que só funciona para perseguir o guarda, que funciona de forma arbitrária, que a gente vê, inclusive, muitas vezes, cerceando o direito legal de ampla defesa, de fato. Mas isso é uma experiência ruim, né? E a gente está aqui hoje para aprender a parte boa, o que é para ser feito de forma profissional, para a gente realmente separar os bons profissionais, que é o que nos interessa, tá? Nenhum guarda municipal espera. Deixa eu ver se conecta, se volta aí. Tá me ouvindo, Márcio? Eu estou ouvindo, está oscilando um pouco. Ela retorna aí. Agora sim. Foi a minha, inclusive, desculpa. Como a tua começou a travar, eu achei que era a tua, e fiquei esperando, mas foi a minha, já resolvi. Tranquilo.
Pois então, Marília, de fato, eu percebo isso, mas eu acredito de que quem deve desconstruir ouvidoria, falando aí da minha pasta, do que me compete, e a gente vai também falar um pouco sobre a corregedoria. Acredito que o nosso subinspetor, que é o corregedor da Guarda Municipal, Marcos Alberto, ele vai estar também aí nos presenteando com sua presença, que ele assim disse que estaria nos prestigiando. Mas a ouvidoria e a corregedoria, primeiro a ouvidoria, ela deve ser entendida de que ela é um canal tanto para com a sociedade, tá? Um livre acesso da sociedade a ter uma abertura de que se propõe todo órgão público. Eu acredito que todo órgão público ele tem que direcionar a sociedade para que ela sinta-se à vontade em elogiar e também colocar à prova determinada atitude que o agente público venha, assim, a fazer de errado. Isso daí, eu acredito que é uma das melhores ferramentas na parte do serviço público, quando bem efetivada, quando bem, assim, colocada em prática, que é a sua finalidade, a ouvidoria. Claro que ela tem esse cunho aí externo, mas ela também tem um cunho interno. Os agentes da Guarda Municipal, das guardas municipais devem assim entender de que a ouvidoria, ela tanto, tá bom? Ela não só serve como um órgão que capta a informação externa da sociedade, seja para elogiar, seja para sugerir, seja para criticar ou para denunciar um fato que eles tenham feito. Mas a ouvidoria também ela está aberta para os GCMs a se pronunciarem também, ela está aberta à visão de que é de competência dela verificar a limitação. Isso eu estou falando agora fora do cunho, do cunho investigativo que nós temos, de apurar uma denúncia quando assim solicitada pela sociedade, mas de uma visão, de uma política de valorização do profissional. A minha visão que tenho a isso, falando da minha instituição, é de que eu fico atrelado ao núcleo de projetos, de projetos da Guarda Municipal e das ações educacionais nessa perspectiva. Eu tenho a minha competência de que é de levar aos guardas municipais, do qual eu sou ouvidor, a possibilidade deles errarem menos e também de ser receptível para que eles tragam propostas à Guarda Municipal e assim possamos crescer, porque quando se tem algo contrário, algo negativo, não é o guarda civil que está em questão, é a instituição que é colocada em xeque. Então, isso, claro, a gente parte da visão de cuidar desse profissional e também cuidando, assim, da instituição. Isso falando um pouco da ouvidoria, de como se trabalha ou de como se deve comportar a questão do trabalho na ouvidoria. Claro que quando a gente leva assim na perspectiva da corregedoria, que é mais de correção, né, das infrações praticadas pelos servidores, de fato, há sim uma necessidade deste órgão, porque quando a gente fala de que um poder sem o limite devido, ele tende a ser tendencioso a extrapolar. Nós somos levados a moderar as nossas ações quando colocado o sentimento de reprovação, tá? Um sentimento de reprovação, e esse sentimento de reprovação vem atrelado às punições e às ações disciplinares, e também de uma forma preventiva que esse órgão exerce. Assim, eu vejo a corregedoria como um órgão que reprova o ato infracional, né? Digo, na questão administrativa, né, funcional do servidor da Guarda Municipal, tanto de forma repressiva, reprovando,
e também prevenindo. Esse tem esse cunho, mas claro que aí é de suma importância. A sociedade precisa saber que tem uma corregedoria forte, uma ouvidoria atuante, uma corregedoria forte, porque não vamos. Aí eu sempre digo o seguinte: quem é corregedor e quem é ouvidor, ele tem que se despir de algumas coisas e se revestir de outras. Se despir da corporatividade, se revestir da legalidade, se revestir da imparcialidade, se revestir da proporcionalidade, se revestir da razoabilidade, se revestir daquilo que é legal. Isso. Então, assim, a gente dá esse primeiro contato aí sobre esses dois órgãos. Perfeito. Inclusive, a ouvidoria serve para qualquer servidor, né? Isso. Aí em Juazeiro, vocês têm uma ouvidoria geral do município ou é uma ouvidoria da guarda? Em Juazeiro existe a ouvidoria do município e existe a ouvidoria da Guarda Da Municipal. guarda. Foi bom, Marília, frisar de que necessariamente, até para atender também, vamos dizer o seguinte, que acima de 50, abaixo de 50 guardas municipais, se não tiver da Guarda Municipal, pode se utilizar do município também. E supre um pré-requisito que seja para aquisição de convênios também, isso serve, mas claro que a ouvidoria, como a guarda ela tem essa dinâmica de ser diferenciada pelo papel que ela exerce, pelo papel que ela desenvolve, ela precisa de ter as suas particularidades, ser desenvolvida dentro da instituição. Então, aqui em Juazeiro, nós trabalhamos aí com a ouvidoria própria da guarda e existe uma ouvidoria do município. Certo. Como também a corregedoria. Nosso amigo Reginaldo Nascimento, poeta, viu? Poeta, lá de Maracanaú. Ele está falando aqui que o controle interno e externo são, de fato, muito importantes para a lisura das ações da Guarda Municipal. No entanto, ainda existem muitas guardas municipais que têm apenas para nomear pessoas. Transformam apenas em mais um cargo, né? Isso é o que eu estava falando, são as más experiências, né? Como de fato eu falei, eu até citei, eu acredito de que a construção é uma via de mão dupla. Quem está a exercer precisa desconstruir o que de negativo existe nesses órgãos, que são órgãos que existem, que desenvolvem um papel de fundamental importância na instituição. Ora que se não exista esses órgãos, a instituição, ela, como eu volto até a frisar, ela é passiva de uma certa desconfiança. E, de fato, a gente precisamos entender o seguinte, de que a ouvidoria e a corregedoria, elas são autônomas, elas são independentes, elas não podem se deixar interferir, tá certo, por quem quer que seja. As suas ações, as suas atuações, elas são autônomas, ela tem os seus preceitos e ela é independente nas suas decisões. Isso precisa deixar bem claro. Porque o que se leva muito à desconfiança é justamente até onde vai essa autonomia desses órgãos. E aí passando para nível municipal, tá? Isso eu falo, pode falar. Não, a questão é justamente essa, é que o serviço municipal ele é muito viciado. Muito viciado. E aí a gente tem que lidar com tudo isso. Concordo. Isso o ouvidor e o corregedor das instituições guardas municipais, que é uma instituição que está em evolução, é necessário se frisar, está em evolução, né? Está procurando se consolidar, se firmar, tá? E se firmar perpassa aí pelo fortalecimento desses dois órgãos, corregedoria e ouvidoria da Guarda Municipal. Isso atendendo ao que ela preceitua, ao que essas leis preceituam, de serem autônomas, independentes nos atos que elas estão postas a fazerem. Se os corregedores assim entenderem e os ouvidores também assim se impuserem, que não seja aí, como diz o nosso amigo aí, Reginaldo, só para preenchimento de cargo, tá? Porque vale muito a visão de quem está à frente.
Eu E é estou por para... isso, sem dúvida. E é por Tá? isso que existe, inclusive é por isso que existe alguns dispositivos de segurança para esse profissional. Inclusive, transitou uma decisão no STF essa semana, eu fui no STJ, não me lembro bem, a questão da segurança do cargo de corregedor, que o corregedor só poderia ser trocado com a anuência da Câmara de Vereadores. Tu Nós pode, temos aqui... tu desculpa, pode me pode falar. explicar, só que é uma pergunta mesmo, eu realmente tenho essa dúvida. Tu pode me Certo. explicar se cada corregedoria ela tem a sua lei ou existe uma legislação superior que reja esse tipo de coisa? Porque eu percebi que existe uma normativa aqui que fala essa questão de antes do final do mandato do corregedor, ele só poder ser retirado por processo na Câmara de Vereadores. Não, Porém, eu não achei onde dizia onde é esse mandato. Esse mandato, se ele tem início e fim. Não tem. eu vou falar do que eu estou a par no sentido da É, legislação que nos rege. Vamos dizer o é. seguinte, existe sim requisitos de substituição. Quando vamos dizer o seguinte, que Márcio pode perder o seu cargo, tá? Salvo aquele período de 2 anos. Aqui existe um período de 2 anos, Tem um período, tá? certo. Um período de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. Mas nesse interstício aí de 2 anos, quando é que eu posso perder o meu cargo, tanto o meu, tanto o que eu exerço, quanto o que o corregedor exerce, é quando nós praticamos atos de improbidade administrativa ou quando não atendemos ao que preceitua justamente, aí eu vou citar a lei que me ampara, que é a 2301/2012, que é a lei que cria a ouvidoria, e a lei que cria também a corregedoria, que é a 232, é a 2302, também em 2012. Então, fora Que é isso aí, municipal. isso é lei municipal, isso é municipal. Claro que aí tem todo o bojo. Então, se Márcio pratica ato de improbidade administrativa, se ele não atende com o que preceitua suas competências na lei, se ele não atende os pré-requisitos que lá está posta para a questão de ser corregedor, de ser ouvidor, tá? E fora isso, tá bom? Dessa forma ele pode ser destituído do cargo. Não fica com a anuência de ser a Câmara de Vereadores, não. Digo na legislação. Respondendo à pergunta de Marília, de que se tem uma ouvidoria, a exemplo, digo, a nível federal, que se baseie, eu desconheço. Eu vejo um cenário que leve alguns fundamentos necessários para toda e qualquer ouvidoria e toda e qualquer ouvidoria. Vamos dizer que na ouvidoria, na corregedoria é indispensável de que toda a ação da corregedoria ela perpasse pelo devido processo legal. Vamos dizer, quando for assim, é necessário se abrir uma sindicância ou de que se leve a um PAD, um processo administrativo disciplinar. Essas são coisas que necessitam. Ou alguns princípios, como eu disse aqui, nós precisamos se despir. Então, isso eu acredito que há em todas as corregedorias. Agora, quanto à questão de período, eu acredito que fica muito a parte Isso deve ser disso algo de no forma município. regional, de forma regional, de acordo com cada município. O que eu vi na decisão e me chamou a atenção é justamente que fala essa questão. Fala que o corregedor só poderá ser retirado do cargo. Aí eu entendi, tá, que não, a gente não está falando de um processo administrativo disciplinar. A gente está falando por uma vontade política, certo? Não teve irregularidade e quer se substituir o corregedor. E o que eu entendi na decisão é que, dentro do período do mandato dele, ele não poderá ser substituído a menos que esse pedido siga para a Câmara de Vereadores e lá seja votado. Eu acredito que aí seja um mecanismo de defesa
De Isso é um defesa. mecanismo de defesa, tá Isso. bom? Que eu acredito que no cenário onde foi aí posto, necessitou. Mas utilizando uma regra bem simples, se eu não me enquadro nos pré-requisitos, nos requisitos que lá se estão instalados para a minha substituição, significa dizer que qualquer ato que venha contra a minha retirada pode ser assim alegado? Sim. Claro, aí é como você está dizendo, isso eu acredito que foi mais um cunho de proteção, Eu né? De também acho. proteção, não se sabe o cenário. O Eu cenário aí está entendi, posto. eu entendi dessa forma, que é realmente um mecanismo de proteção da atividade de corregedor, que ela, querendo ou não, ela se torna muito política. Você sabe que a gente tenta ser técnico, mas como a gente disse, a gente está no serviço público municipal, que infelizmente é muito viciado. E acaba tendo interferências políticas. Então, isso funciona para garantir a lisura do trabalho da corregedoria. O que eu tenho dúvida é do mandato. Do mandato. Porque, para exemplo de Recife mesmo, a gente tem o mesmo corregedor há mais de 15 anos. Não, não. Aqui tem um período, claro que, vamos supor, em Juazeiro existe, eu não sei como funciona aí, mas vamos dizer o seguinte: a função de corregedor, ela é atrelada à função de subinspetor-chefe. Ele agrega, ele soma essas duas competências, tá? Ele soma essas duas competências. Claro que aí, aqui, é como eu disse, há um período, 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2. Ah, essa questão aí, né? Então, vamos dizer o seguinte, se aqui é atrelado se aqui é atrelado, ao subinspetor-chefe, vamos dizer assim, utilizando a Guarda Municipal de Juazeiro como exemplo, Por exemplo. e, e os cargos de inspetor-chefe, não, comando e subcomando, que ainda está, a lei de criação ainda está com essa nomenclatura que deve ser mudada devido ao advento da 13.022, não pode ter mais essas nomenclaturas, né, de militarismo, no caso comando e subcomando, mas ainda existe como é cargo comissionado de livre exoneração, né, e nomeação do prefeito, aí quem exerce a função de inspetor, que só pode ser comandante da Guarda, só quem é inspetor, tá certo? E quem for o subcomandante, que tem que ser também pode ser um subinspetor ou um inspetor, ele exerce aí a função de corregedor. Então, essa é mais ou menos a dinâmica de como se dá aqui em Juazeiro. Entendi. Tá? Realmente é uma legislação própria municipal, né? É uma legislação própria. Entendi. É. O colega perguntou aqui quantos membros tem na corregedoria e na ouvidoria de Juazeiro. Quantos membros? Na ouvidoria de Juazeiro, ela é composta por 3 membros, três membros, a mim, que sou corregedor geral, e existe 2 corregedores adjuntos que fazem uma parte administrativa, outra parte também executiva, com a finalidade também de se fazer os atos de investigação de conduta externa, em loco, quando há necessidade. Então, são 3. Na corregedoria são mais. Na corregedoria, claro que aí falando aí ainda da ouvidoria, nós temos também um colegiado que serve para deliberar algumas ações também da ouvidoria. Tá? Então, tem essa dinâmica. Na corregedoria da Guarda Municipal, ela também segue esse cenário de um corregedor geral, um corregedor executivo e um corregedor administrativo, mais comissão sindicante, quando assim haja necessidade de ser nomeada pelo corregedor e publicizada pelo município no diário oficial do município. Então, essa é a dinâmica de quantidade. 3 na ouvidoria, com o colegiado quando haja necessidade, e 3 na corregedoria, com a comissão sindicante também quando haja necessidade. Certo, entendi. E essa comissão sindicante, ela é fixa ou ela é eleita naquele momento de necessidade? Ela é eleita quando houver a necessidade. Essa é Certo, uma competência do corregedor, entendi, não é fixa. entendi. Tá tirando todas as minhas dúvidas, você é fera, viu? Vou aprender o povo Estamos aqui aqui. para auxiliar. Nós Vou estamos causar um aqui só problema para com o povo aqui. acrescentar. Hã? Vou causar um problema com o povo aqui.
Não. Eita Deus. Nosso amigo Canuto tá aí dizendo que tem uma honra trabalhar na Guarda de Juazeiro, que tem muito orgulho. Canuto não é só você, não. Quem é Canuto? Canuto é daí? Canudo? Canuto. Canuto. Alexandre Canuto. Ah, esse aí é parceiro. Ah, não, esse aí é parceiro. Parceiro. Esse aí Não não. é só você, não. Eu não trabalho aí, eu tenho orgulho. Ô, Eu... Marília, agora uma coisa, uma questão que você até suscitou no início do Sim. nosso bate-papo aqui, do nosso diálogo, é de que a arbitrariedade, tá? Tanto esses dois órgãos, ele é maculado, seja de uma forma por não fazer, que é o faz de conta, que o nosso amigo falou, como também ele é maculado pelo excesso, por Isso. não se cumprir o que a legislação que lhe compete fazer. Ele extrapola, tá? Isso perpassa muito pelaquela ideia de poder, tá? Perpassa muito pela essa ideia de poder. Mas quando a gente vai ver essa lei de abuso de autoridade, ela dá uma freada nos órgãos, tá? A lei de abuso de autoridade, ela diz o seguinte: opa, vamos dar uma freada aí. Se tu quer aí prejudicar por mero capricho, se você quer a benefício de si ou de terceiro, tá bom? Abrir sindicância, uma persecução penal, civil ou administrativa, sem De proibir, fundamentar, muitas vezes. sem fundamentada, ou tendo a ciência e consciência de que ele é inocente, você incorre no crime de abuso de autoridade. Então, isso veio também como um mecanismo de deixar este órgão com aquela mesma finalidade que eu disse, que eu falei no início. Opa, aquela finalidade que tem a corregedoria, de reprovar e de prevenir. Reprova quando ela aplica as suas sanções, tá? Que eles são cabíveis, ou quando ela direciona para a aplicação dessas sanções aí, quando a gente pratica algo em desacordo com o que diz o estatuto, a lei de disciplina. E também a prevenção. Então, a lei de abuso de autoridade, ela vem trazer dar esse stop aí, epa, calma aí. Aí entra naquele cenário de poder também. Se tem aqueles Exatamente. que são relapsos, se tem aqueles que são relapsos só para preencher cargos, tem aqueles que são e querem ser demais. São sem cumprir o que diz a moderação e a ponderação da lei, ou do que lhe compete a fazer. Aí quer fazer demais. Aí, para isso, também tem um mecanismo aí da lei de abuso de autoridade. Isso aí um alerta que a gente deixa até também para os guardas civis municipais. Chefe, calma aí. É por isso que antes, isso também até a gente procura aqui na Guarda Municipal de Juazeiro, falando assim da ouvidoria da qual eu assumo, a gente só convoca para uma ouvida de um termo, para responder algum termo de declaração, tá, na ouvidoria, que não tem nem cunho de sindicância e nem de processo administrativo, mas mais de apuração, a gente só convoca o agente quando há indícios de que ele fez algo. A gente não abre um termo de declaração na primeira denúncia, dependendo do caso. Dependendo-se do caso, vai se fazer as investigações de conduta, né? As investigações de conduta do agente em loco, para verificar. Isso de forma que o agente não tenha ciência. Tá? Por quê? Porque quer queira, quer não, é um constrangimento. Tá? É um constrangimento. E aí também perpassa aí pela lei de abuso de autoridade. Então a gente procura ter esses cuidados. Eu acredito que quando você faz algo que é reprovado, você merece sim ser corrigido, ser Exatamente. direcionado a ficar a fazer o que é correto. Mas se não é, tá? Se não é também, como nós dissemos que temos que nos revestir da imparcialidade, é verdade. Imparcial em ouvir a denúncia, sem fazer pré-julgamento de juízo
e que quando seja corroborado com a questão das averiguações e seja verdade, vá lá, assuma as suas responsabilidades. Mas, se não, dá-se por arquivado na ouvidoria. Porque aqui tem até uns colegas falando aí, aqui para aqui não tem essa lei, não vale de nada, a lei de abuso de autoridade, vale. Inclusive, quando houve a reforma dela, muitos colegas não gostaram, e eu disse, eu gostei muito, viu? Gostei Vocês não também. gostaram, eu gostei bastante. Né? Gostei, eu gostei. Eu costumo dizer que quem trabalha certo não tem medo da legalidade. Pelo contrário, usa ela a seu favor. Não é verdade? Usa ela até recentemente, Marília, até recentemente, como nós temos esse papel de vislumbrar alguma necessidade dos nossos GCMs, digo, no sentido da informação, no sentido do conhecimento, claro que nós procuramos, assim que saiu a lei de abuso de autoridade, reunir os GCMs de rua, não só de rua, mas inicial, os grupamentos, né, os grupamentos que estão naquele primeiro combate, e aí discorremos sobre a questão da lei de abuso de autoridade, mudando um pouquinho o foco do nosso bate-papo, mas ainda no mesmo viés, né? Então, fomos lá, demos essa noção, esse novo pensamento, e demos algumas instruções de como não incorrer. Porque o importante é isso, é você dizer que e você também demonstrar como não fazer, porque também não pode ser um vetor de sermos omissos nas nossas ações. Não veio para isso, não. Veio para justamente quando a gente pensar em extrapolar. Excelente. É uma outra coisa que a gente sente muita falta aqui, é de instrução. Entendeu? Não há instrução, não há o contato direto com a tropa constantemente. Eu sei que é bem mais difícil fazer o contato direto com a tropa aqui, que somos 2.000, né? 2.000 agentes. Mas, ao mesmo tempo que são 2.000 agentes também, a gente também tem uma estrutura também diferenciada, que dá para chegar em 2.000 agentes, né? Então, assim, a gente sente muita falta disso aqui. Realmente, as informações que a gente tem são realmente nós mesmos que buscamos nos informar, nos formar. A gente, graças a Deus, hoje tem cabeças pensantes aos montes, não só na Guarda de Recife, como todas as guardas de Pernambuco. E a gente tem essa experiência muito por si próprio. Aquele negócio aprende na rua. Então, assim, é muito importante o que você está dizendo, essa instrução de chamar o grupamento, ensinar ele, explicar ele, para evitar erros, evitar as condutas inadequadas. E isso é de suma importância, principalmente para a visibilidade da nossa corporação. Sabe por quê, Marília? Porque a gente vê assim, qual é a nossa visão? Se esses órgãos trabalham muito, algo está errado, tá bom? Se os órgãos da corregedoria e ouvidoria trabalham muito, no sentido da investigação, da apuração de ato indisciplinar, tá? Algo está errado. Precisa se mudar alguma coisa. Então, a metodologia de alcance, de aproximação interna, intra, tá? Da instituição precisa se mudar, precisa se rever. Né? Então, isso a gente procura, tá? Quanto menos estivermos, tá bom? Nos meios de comunicações, ou esse sentimento da sociedade de reprovação quanto às nossas ações for diminuída, aí nós estamos em alta. Exatamente. Né? Então, é nessa perspectiva aí que a gente direciona. Existe uma pesquisa que foi até apresentada pelo professor Júlio, que é coronel, reformado, hoje trabalha em belos projetos de segurança pública. E ele mostrou uma pesquisa realizada no país pelas próprias SDS, que a Guarda Municipal é a segunda instituição mais bem vista da segurança pública, perdendo apenas para os bombeiros militares, que realmente são os heróis, né? Então, a gente tá muito bem posicionado dessa forma. E a gente precisa trabalhar para garantir que a gente continue dessa forma
e que cresça cada vez mais essa admiração, para que se tenha confiança no nosso trabalho, para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor forma, né? Eu vou fazer uma live, eu ia fazer antes da nossa, eu digo, rapaz, eu vou conversar sobre uma coisa, justamente sobre essa questão da polarização com relação entre sociedades, movimentos sociais, minorias versus polícia, né? Existe essa polarização. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas eu digo, não vou fazer antes da live da gente, não, que é para a live da gente bombar mais. Aí eu vou fazer com o Márcio, depois eu falo do assunto chato. Vamos para a conversa boa primeiro, depois eu vou falar do assunto chato. A hora que a galera fica mandando coisa para mim, tá doida falando isso aí. Deixa isso para depois. De vez em quando eu dou umas dessas aqui. Eu me arrego por isso, aí eu digo, vou deixar isso para depois. Sabe, assim, Marília, você foi falar, eu vou só citar algo nesse sentido aí. A questão da cultura, ela não é fácil de ser diminuída quando ela é de reprovação. Ela só é desfeita, a cultura atrelada, tá bom? Atrelada aos órgãos de polícia, vamos dizer assim, se vier mudanças de comportamento dos agentes. Porque essa cultura também foi formada por agentes, por pessoas, tá? Que ao exercício da sua função fizeram essa cultura ser aflorada. Às vezes, às vezes não, na sua maioria negativa. Mas claro de que tudo se pode mudar. A cultura pode se mudar. Tá? A cultura pode se mudar. Mas inicia-se a mudança quando o próprio agente assim compreender de que ele precisa mudar. E assim ele percebendo, ele vai, com certeza. Se a Guarda Civil tem hoje essa confiabilidade da sociedade, é prezar. Tá? É prezar cada vez mais. Porque ao passar dos anos com a experiência, ao passar dos anos com a experiência, a instituição só tende a se consolidar. Sim. Só tende a se consolidar, e se consolidar da forma que eu digo, eu não tenho nenhuma dificuldade em dar só um passo. Agora que esse passo não seja aquele que eu necessite retornar 2. Não, eu quero dar 1 e o próximo eu vou à frente. Então é nessa perspectiva aí de que a cultura precisa mudar, iniciando pelos agentes. Tem um colega aqui, a Hermínia, eu acho que ela é de Juazeiro também, né? Você é minha coordenadora do núcleo. Maravilha. Prazer, viu, Hermínia? Daí a importância da desconstrução de conceitos elaborados de forma equivocada acerca do trabalho policial. É isso que eu procuro fazer. E é essa a minha intenção. De, cara, eu tenho que falar sobre isso hoje, tenho que falar sobre isso hoje, tenho que falar sobre isso hoje. Porque está muito latente. Tiveram 3 matérias hoje na televisão a respeito. E eu acho que é hora da gente se posicionar, sabe, Márcio? Na hora de a gente falar. Eu sou policial, eu não sou assim. Tá entendendo? É hora da gente se levantar também. Porque os maus para se levantar é muito rápido. Os maus para se levantar é muito rápido. A coisa é muito vista. Como você disse, é muito difícil você desconstruir uma cultura que a imagem é negativa. Mas para você desconstruir a cultura que a imagem é positiva, é uma atitude. Com certeza. Isso é uma notícia e transforma todo um trabalho de décadas, sabe? Então é isso que a gente precisa combater e a gente precisa sempre se levantar quando houver esse tipo de situação. A gente mostrar que não é bem assim. A gente mostrar que não é polarizando que isso vai se resolver. E mostrar que também não é perseguindo os agentes que isso vai se resolver. Porque eu acho que você bem aí não tem a generalizar, né? Não é generalizar. Não é generalizar. Eu acredito que as instituições e as corporações que estão voltadas a fazerem a segurança pública, que têm as suas competências, como você está dizendo. Agora também, Marília, é porque existe eu acredito assim, eu vislumbro assim a informação, é de que
a maioria é levada pelo que transparece e pelo que a mídia também assim demonstra. Tá, porque mais tem as instituições de segurança feito em benefício, mas é como você está dizendo, é como você está falando. Então, eu acredito que precisa sim. Agora, internamente, aí uma ideia é de que internamente cada instituição, falando de guarda civil, se posicione na figura que ela tem, da forma preventiva, de que se houver a forma necessária da repressão, ela vai fazer, mas de que a forma preventiva, tá certo? Ela esteja sempre aflorada, e de que ela se posicione também nesses cenários aí de audiências públicas, tá? Isso. De momentos com a sociedade, com os líderes comunitários, trazendo essa perspectiva, porque, de fato, eu digo à minha amiga de que a sociedade não sabe qual é a real competência dos órgãos de segurança pública. O que elas Exato. sabem, eu digo, não estamos aqui também polarizando, e nem também generalizando, mas a sua maioria, ela sabe o que ouviu falar. E esse é um perigo. Você só saber Exatamente. o que ouviu falar, não é? Exatamente. Aí eu fico muito preocupado. Eu não gosto muito de me ater só ao que eu ouço falar. Isso. Principalmente em tempos de fake news, né? A moda, né? A moda é Moda de essa, né? fake news, né? Felizmente, exatamente, meu amigo. E é isso que isso é o que mais arde no meu coração, é a gente mostrar que a gente é diferente, é a gente mostrar que a gente pode fazer um papel diferente. Mandar um abraço pro meu amigo o vereador Sinésio aí, que acabou de entrar na live da gente. O vereador Sinésio, a gente teve com o assessor dele, Márcio. Você se recorda, o Júnior, lá em Serra Talhada. Foi ele aí que fez o projeto lá da Patrulha da Mulher, que vai se chamar lá Patrulha da Mulher, e foi um percussor aí desse projeto lá começar a andar. É um grande Eu, parceiro das guardas, um grande parceiro da guarda lá de Serra Talhada. Os meninos adoram ele, mandam mensagem para mim direto. E como é bom, né, ter esse apoio das pessoas. E aproveitando, inclusive, falar a respeito do que a gente está falando aqui, o Sinésio, ele é vereador do PT, em Serra Talhada, e existe essa figura caricata de que o PT não é a favor da educação e tal, a favor da segurança e tal, não investe em segurança, e tá aí a maior prova de que não é a sigla, é a pessoa. E a gente tem que se associar a pessoas, a projetos, né? Eu digo isso muito aos meninos. eu fico assustado o quanto se atrela, se apega os rótulos, os títulos, e não se dão atenção à personalidade de quem Isso, está por trás deles. exatamente. Voltando para a questão da Guarda Civil, das guardas civis, todas as vezes que fazemos algo, não sai mais Márcio. Márcio deixou de existir. Sai Exatamente. a Guarda Municipal. Não é? Mas, claro que precisa se desconstruir isso. Não é só porque eu estou atrelado, está ligado, é de que é a guarda. Não é a guarda. É Márcio. Né? Exatamente. É Márcio. Exatamente. Diante desse discurso assim de polarização, que eu sei porque ele acontece, que eu tenho vivido os 2 últimos anos, 3 últimos anos dentro do meio político, então eu já entendi por que ele acontece, sabe, Márcio? Hum. Isso me revolta bastante. Então, assim, eu realmente eu digo, bom, a gente tem que falar disso, a gente tem que se levantar, a gente tem que mostrar que a gente é diferente. A gente tem que mostrar que o nosso trabalho é diferente, que a gente quer ser diferente. E que muitas vezes a gente não consegue ser diferente por causa da oposição que existe. A gente sair da inércia, a gente sair daquilo ali, porque aquilo ali, o caos, tem quem ganhe com o caos. Infelizmente, tem quem ganhe com o caos, tem quem ganhe com a polarização.
Mas a gente vou levar essa discussão mais para frente, para não botar você nesse boi de fogo. Fazer para outra live, depois jogar vazio. Para Vamos lá. atacar o pau no povo aí, para atacar o pau no povo, para não me comprometer. É, a inimiga diária, a mídia sensacionalista. Vamos combater os trabalhos sociais e tratamento humanizado dos nossos agentes. Maior tesouro das guardas municipais. Eu acho que vamos combater com esses trabalhos sociais, sem dúvida. A questão da mídia ser sensacionalista, eu sou profissional de comunicação, tá? Eu sou formado em relações públicas. Eu sou por formação da área de comunicação. Então, eu entendo bastante esse lado da mídia. O problema da mídia é o seguinte, a mídia ela tem um objetivo, ela tem dois objetivos. Um é informar, outra é fazer essa informação ter amplitude, né? Porque quanto mais amplitude, mais propaganda, mais ela fatura. E como qualquer negócio, não vive sem dinheiro, só por botar a cara ali. Né? Como qualquer negócio, nem julgo por isso não. Como qualquer negócio, a gente tem amigos nossos que falam do trabalho, falam da guarda, tal, não sei o quê, mas é blogueiro, ganha dinheiro ali com o YouTube, com propagandas. Então, para ele é interessante que aquilo seja divulgado. E da mesma forma é a mídia. O que é que acontece com essa questão que a gente diz que a mídia é sensacionalista? É porque ela está ali para ser sensacionalista. O problema é que ela tem que passar o que o povo quer ver. E o que o povo quer ver é desgraça, infelizmente. Assim, se você passa os bons projetos, as boas coisas que estão sendo feitas, elas pouco têm impulsionamento. Infelizmente, é verdade. E isso você vê, e isso você não precisa ir muito longe, não. Eu vou aqui no meu Instagramzinho, que tem ali 3.500 seguidores, eu vejo lá as coisas. Quando eu faço um vídeo metendo pau em alguém, meu amigo, isso não é pipoca. E aí eu vou mostrar um projeto legal que a gente está fazendo, está ajudando as crianças, guarda meninos, 10 curtidas. 10 curtidas. É bem assim. Infelizmente é isso. Então, as pessoas que sabem lidar com a publicidade, com a propaganda e com a mídia, usam ela ao favor do seu discurso. Usam ela a favor do seu discurso. Marília, pegando assim a sua fala, é algo que eu sinto falta nas instituições guardas municipais. É essa propaganda, é esse marketing. Tá? Isso eu falo até, vamos dizer o seguinte, está longe da nossa ouvidoria, está na sua perfeita evolução no sentido do que ela tem a propor para a sociedade. Porque o certo era ter um sítio, tá bom? Era ter um ambiente virtual para que as denúncias... Então, essa parte de publicidade das guardas municipais, desse marketing, tá bom? De que outras corporações e instituições se prevalece tão bem. Tá? Existe, eu acredito, que uma grande falha, um equívoco nosso em não explorar essa área. Essa área está para ser explorada. E quando se tem uma equipe de marketing, tá? A gente consegue crescer mais ainda e de uma forma mais rápida. Tá? Eu acredito que e é como você está falando, aí, essa proporção, essa influência que existe na mídia, não estamos falando, não é de propagar o que não existe, mas é de utilizar-se dessa propaganda para crescer. Cara. Exatamente. Nós trabalhamos naquela sensação de que em um acender das luzes vai se ter alguém que vai elevar o nome da guarda. Mas isso não existe assim. Não existe assim, não. Concorda? Só a gente sabe, hein, Márcio? Pra você ver, a gente esteve em Serra Talhada, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Um ano para sair a Patrulha da Mulher lá. E é uma coisa que eu já aprendi faz tempo, assim, que a gente planta a semente aqui, a gente às vezes vai colher lá na frente, então tem que ter paciência e tem que fazer o trabalho, porque nem vai aparecer nenhum salvador da pátria, não vai,
para resolver tudo no mesmo dia, porque somos todos humanos, e é natural do ser humano o processo. A gente vai passar por processos e vai construindo. É isso mesmo. E a gente tem que extrair o melhor. A Sem gente dúvida. precisa extrair o melhor. Né? Sem dúvida. A gente precisa extrair o melhor desse processo Sem de dúvida. crescimento e de evolução. Se pensar em parar, não tem como. Então, pessoal, as guardas civis necessitam, né, de fato, urgentemente, desses órgãos, até mesmo esse chamado aí público, esse edital que a Senasp, né, ele traz um dos projetos, é o fortalecimento, a criação ou fortalecimento dos órgãos corregedoria e ouvidoria. Com certeza, eu acredito que uma corregedoria bem estruturada, porque uma coisa é você ter o órgão e ele funcionar na sua plenitude, não é? Ele funcionar na sua plenitude. E quando ele funciona na sua plenitude, é quando ele tem os meios necessários para se cumprir. É o que eu acredito propõe a Senasp quando coloca um dos objetos possíveis dos projetos é o fortalecimento da ouvidoria e da corregedoria. É isso. Então, quer projeto, tem que ter corregedoria e ouvidoria. Exatamente. Quer porte de arma, tem que ter corregedoria e ouvidoria. Se despir, agora os profissionais das guardas municipais também têm que se despir dessa cultura de achar de que mas é assim que existe, Márcio, é assim que funciona, é assim que está no meu cenário, mas pode mudar. O errado está lá, né? Mas pode mudar. Você não, o que tiver de errado, você precisa adquirir o conhecimento para refutar o errado. Exatamente. O errado precisa ser refutado. Ele não pode estar na zona de conforto. Márcio, refutar o errado? Sim, agora quando, né? Mas isso aí é no sentido de trazer essa perspectiva de que a gente pode. A gente pode. Exatamente. Ter uma ouvidoria, uma corregedoria menos viciada. Exato. E isso é o que eu digo, isso não é um problema do órgão, é um problema da pessoa. E pessoas são substituíveis. As pessoas são substituíveis. Se ele não está fazendo o trabalho da forma correta, substitui por uma pessoa que procure fazer da forma correta. Eu fico até pensando assim, Marília, a maioria das legislações, das leis, quando você vai para o bojo, quando você vai para o conteúdo, que você vê a perspectiva, a finalidade, é até bonito. Ruim é a aplicabilidade dela. A questão é você aplicar. É você tornar aquilo possível, palpável. Você tornar aquilo palpável é que dificulta ou torna-se dificultoso aí. Então tem essa parte também. Quem faz aquilo que está fora da legislação de ouvidoria e corregedoria é porque quer. Ou por também falta de conhecimento. Acredita que existe pessoas que assumem o cargo sem ter o conhecimento e por isso ele acha que pode? Pode não. E quem se acha que tem o poder, deve. Ele se acha que deve. Porque quem pode ainda pensa duas vezes, né? Será que eu posso? Quem se acha que tem o poder diz, eu devo, eu mando, eu faço. Então, entra nessa linha aí. Inclusive, é uma pergunta do Renan aqui, é se o corregedor tem que ser formado em direito. Na verdade, ele tem que haver um nível superior. Ele não tem necessariamente ter esse direcionamento. Não. Ele não precisa ter. A formação em bacharel em direito, não. Não precisa, não. Digo, na legislação da Guarda Civil em Juazeiro. Pode, na Petrolina, de Recife, ter esse requisito? Esse pré-requisito. Pode. Entendi. Perfeito. Mas o pessoal tá pedindo a segunda hora aqui. Tu vai ter que me dizer como é que tá a tua hora aqui, porque tá acabando aqui a hora, porque a live é 1 hora, né? Quando vai chegando 1 hora, ela começa a piscar aqui, aí eu tenho que sair antes para poder não perder o vídeo.
Aí a gente pode entrar na segunda, não tem problema não. Eu tô com você aí, viu? Vamos aí, coloca, manda esse Então negócio vamos aí. embora. Eu vou encerrar essa aqui pra gente recomeçar outra pra não perder essa aqui, tá? Tamo Até junto. já. Vou começar Tamo de aí. novo. Gente, voltando aqui de novo. Voltando aqui com o Márcio. Que a conversa tá boa, passou de 1 hora, mas a gente vai entrar na segunda hora aí. Então vamos chegando aí todo mundo, inclusive o próprio Márcio, pra gente poder voltar pra nossa conversa que tá boa demais. Doutor Michel, abraço, doutor Michel. Vamos lá, cadê você, Márcio? Só esperando pra gente entrar de novo. Boa noite, Renan, seja bem-vindo de volta. A Denise, a Isa. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, Márcio. Michel. Vamos lá, Márcio. Só esperando o Márcio entrar aqui pra gente começar, tá? Pra gente recomeçar, né? A conversa tá tão boa que a gente vai ter que emendar em outra aí. Entrou aqui meu amigo Márcio. Vamos lá. Vamos, vamos para a próxima. Bem-vindo de volta, meu amigo. Quanto tempo? Boa, não é? Vamos embora, vamos pra próxima. É porque o papo tá bom, aí a gente vai levando. Outra coisa que a gente tava falando ali, Márcio, é a questão das possibilidades da corregedoria ter a sua legislação própria dentro do município, né? E essa legislação seria seria feita pelo próprio executivo mesmo, né? Ela é criada pelo prefeito, não é isso? Isso. Essa legislação, ela parte do executivo. Certo. Que é importante essa questão, porque você sabe que o executivo, ele cria as coisas muito enquadradas à sua visão. E aí ele está aqui hoje, ele não está amanhã, né? E às vezes a gente precisa adequar isso. Não sei se seria o caso de emenda, seria refazer o projeto, sabe como isso funciona? Para a gente fazer alterações nessa legislação. Marília, para essa questão, eu acredito que toda emenda, ela deve ter uma força que eu digo de conseguir chegar até. Isso. Porque como a gente não vai fechar os olhos de que a formulação de uma lei, ela perpassa, assim, por interesses. Isso é fato. Isso é fato, né? São fatos. Sejam eles quais forem. Mas aí até tomando, como eu citei para vocês, de que o colegiado, vamos dizer assim, eu tenho um colegiado que faz parte da ouvidoria. Como proposta, eu posso fazer propostas de algum dispositivo normativo que eu entendo que não está em acordo a essa perspectiva de crescimento do agente público, e eu posso propor a esse colegiado uma mudança nessa legislação para que se torne possível essa política de valorização na instituição da Guarda Municipal, nos servidores da Guarda Municipal. Esse colegiado faz essa leitura, passa por essa leitura e aí se remete com mais força ao executivo essa possível alteração em um dispositivo normativo para a questão dessa perspectiva de crescimento do guarda. Isso falando assim na questão da
da ouvidoria. Na questão da corregedoria, como ela perpassa muito essa parte disciplinar, ela já tem também pré-requisitos que não tem como mudar. É tanto que muitas, elas não divergem muito. O que vai divergir muito das leis de corregedoria de determinados municípios são justamente essas questões de como, quem. Agora, da parte correcional, da parte de instauração, essas partes aí não mudam porque já segue-se um rito, que é um rito que é pré-determinado em uma legislação. Não estou considerando o direito do devido processo legal. Então já tem toda uma ritualística, então não se muda muito. O que se pode mudar e o que se muda muito aí é justamente quais são as formas que se deve tirar, qual é o período. Eu acredito que isso aí é uma particularidade muito do município, mas algumas coisas não mudam, não. Nessa parte da corregedoria, né? Digo, nessa parte de instauração de sindicância, instauração de processo administrativo disciplinar. Entendi. Não sei se assim respondi, mas... Inclusive, a gente tem o estatuto próprio, né? Então, essa parte disciplinar, ela consta no estatuto próprio. Apesar de existir um movimento dentro da própria corregedoria nossa de querer fazer um regulamento disciplinar. Um regulamento disciplinar, sabe? Indo além do estatuto. Deixando mais... Eu posso até só para fortalecer, vamos dizer assim, o que é que acontece aqui na instituição, na Guarda Municipal? Existe a 1775, que ela é a lei que disciplina todos os procedimentos disciplinares no município de Juazeiro. E existe, dentro do bojo da legislação da corregedoria, justamente os ritos que se deve seguir na questão do processo administrativo, está lá. E na falta de que tiver na corregedoria, a gente vai a 1725 e assim faz torna-se assim concomitante, né? Liga uma com a outra, tá? Mas na nossa própria legislação também existe o nosso estatuto, que vai falar sobre as nossas disciplinas. Existe uma lei específica no município, mas aquilo que não tiver abarcado pelo nosso estatuto, a gente atrela a essa 1775 e dá aí a fundamentação. No fato de ter, aqui no caso no nosso, tem algo a respeito disso. Não das punições disciplinares, não, porque já existe essas duas legislações aqui. Ela fala muito sobre o rito, ela transparece mais, ela demonstra mais o rito a ser seguido, tá? Para aí fundamentar essa infração disciplinar que o agente fez, essa falta funcional que o agente cometeu. Certo. O que eu penso é na mudança, por exemplo, assim, do mandato, para haver uma lisura, para haver uma mudança, para que não haja nenhum monopólio de um órgão tão importante, né? Você sabe que todo monopólio ele é danoso, por melhor que seja a pessoa. Por melhor que seja a pessoa, quando ela já está passando muito tempo ali, ela já não dá mais, já não contribui mais como contribuía antes. Você sabe que a gente, como ser humano, precisa estar se renovando e se reinventando, né? E se isso não acontece, a gente cai naquela... Para a gente cair no vício é muito, muito fácil, porque a gente está muito doente. Então, eu acho que tem que existir essa mudança, né? Uma outra mudança que eu queria muito aqui dentro da Guarda é a questão do mandato para comandante também, tá? Eu acho que também deveria existir um período de mandato para comandante, para que a gente pudesse ter também uma mudança nisso aí também, para poder respirar também, para a Guarda respirar. Que a gente observa isso, que as pessoas que ficam mais tempo, elas negligenciam mais algumas coisas. Uma das coisas que você falou, a gente falou anteriormente, é a questão da mídia. A gente já tentou aqui na Guarda ter um órgão de comunicação. A gente tem um órgão de comunicação dentro da própria Guarda. Inclusive,
Inclusive, a gente tem diversos profissionais formados na área de comunicação aqui dentro da Guarda. A gente tem gente que sabe fazer de tudo aqui, que poderia muito bem compor esse órgão e fazer isso. E, infelizmente, a gente até agora não conseguiu. Eu acredito que a gente só consiga realmente através de lei, e é o ideal, porque senão vira um projeto de comando, né? Eu sou comandante hoje, aí eu faço. Aí amanhã um comandante chega amanhã não quer mais, desfaz, né? Então eu acho que realmente a gente tem que fazer essa construção, pensando nessa construção da legalidade da coisa, da criação do órgão. A Guarda Municipal de Juazeiro, nós temos a Ascom, né? A Ascom, só que ela é atrelada à Ascom do município. Por quê? Porque este é um órgão que demanda uma estrutura. Isso é inevitável, né? A gente sabe disso. Digo, na nossa estrutura, a gente não tem como manter uma Ascom. Nós temos um profissional, um GCM, que é também formado nessa área de comunicação, jornalismo. Então, ele assumiu essa atividade junto à Ascom e todas as questões de matéria sobre a guarda, ele faz esse trabalho, junto com a Ascom do município. Sim. Claro que o ideal seria que tivéssemos a estrutura de manter esse órgão na própria instituição. Exatamente. Porque aí há uma diferença muito, muito grande. A vinculação poderia ser mais rápida, mais dinâmica. Então, isso tudo. Mas, claro que envolve. A resposta rápido, na imprensa. Rápido, né? Isso. Uma divulgação melhor do trabalho, uma alimentação das redes, uma comunicação interna, inclusive. A gente tem o SECOM. O SECOM hoje funciona como uma comunicação interna apenas. Sabe? A gente tem o SECOM, a gente conseguiu produzir a central 153 da gente. A gente tem uma central que hoje, infelizmente, não atende à população. Atende só a comunicação interna. Né? O número 153 funciona apenas para o guarda ligar para lá. O guarda que não tem rádio no posto, ligar para a central. Infelizmente, a gente tem isso. E o setor de comunicação da gente realmente é só interno. A gente precisaria de um setor de comunicação externo, né, para emitir nota, para dar resposta à imprensa, para fazer uma divulgação do trabalho. Eu não sei como é no seu município, mas aqui no meu município, o meu prefeito vai gastando 50 milhões nesses primeiros 6 meses só em publicidade. Eu acho que uma besteirinha disso aí... Eu não tenho esse dado, não. Já viu que a gente só procura saber muito aquilo que traz interesse? Isso é fato, né? Isso é fato. Mas sabe uma coisa interessante, Marília, que você está falando aí? Uma falsa verdade dita várias vezes se torna uma verdade absoluta. Essa eu acredito que é um dos motivos aí de ter essa parte forte da publicidade, da comunicação. Exatamente. Porque quanto mais se vincula uma notícia falsa, que não sanada de forma equilibrada e coesa e legal, ela se torna uma verdade. Verdade para aqueles que assim são também levados pela notícia, infelizmente. Sem dúvida. E, inclusive, é isso que nos atrapalha bastante com relação à imagem. Essa questão e a questão do trato com o agente de trânsito. A gente atuar como agente de trânsito na cidade nos causa uma imagem ruim, justamente por falta dessa comunicação. Por falta dessa comunicação, em grande parte, porque a gente sabe, na verdade, eu sei que é por causa da comunicação, porque se dependesse, se a gente tivesse um bom trabalho de comunicação, ainda que se tivesse uma arrecadação imensa com a notificação, as notificações do município, ainda assim a comunicação ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte. Então a gente conseguiria um resultado melhor, mas hoje a gente não tem. A gente não tem. A gente teve aí uma arrecadação em multas que quadruplicou nos últimos 4 anos dessa gestão que a gente municipal que a gente tem.
E isso trouxe um déficit na nossa imagem muito grande. E é uma coisa que eu não entendo e não aceito. E sei que isso é falta de comunicação. Que é o seguinte, eu converso com os meninos aqui. A Receita Federal, o fiscal da Receita Federal, ele notifica as empresas, ele produz multa em milhões em empresas. A culpa é do leão. É. O fiscal ambiental, ele faz o trabalho de fiscalização, ele notifica e ele multa as pessoas em multas de milhares de reais. Não se compara a multas de trânsito. E a culpa é da fiscalização ambiental. A culpa é do governo, que estabelece essas leis ambientalistas para proteger esse mangue. A gente, bichinho, não pode nem construir aqui, que é multado. Então, assim, quando é uma multa de trânsito, a culpa é do guardinha. Tá entendendo? Aí o cara leva uma multa de trânsito, a culpa não é do gestor, a culpa não é da CTTU, a culpa não é do prefeito. O prefeito ele vai votar do prefeito de novo esse ano. Não é do prefeito, não é culpa do prefeito, não é culpa dele que comete infração. A culpa é do agente. Isso foi uma coisa que foi criada que eu fico olhando, até hora que eu fico olhando, eu digo, meu Deus, a pessoa está mesmo dizendo isso, eu não acredito nisso não. Mas é aquilo que você disse, é a mentira dita várias vezes, é o mau exemplo sendo propagado diversas vezes e não tem uma única resposta da instituição. Tá entendendo? Não tem mais. Essa área fiscal, já até certa feita eu já fiz parte aqui do setor de desenvolvimento urbano, trabalhando, né, nessa secretaria. Claro que a área de fiscalização não é bem vista, ela não é bem vista mesmo, não. Isso é fato. Mas o que importa é como a gente está aqui comentando essa questão da comunicação. De divulgar isso no sentido de que o agente está ali. Ele só está a aplicar a multa porque você está errado. Então, está faltando educação no trânsito. Isso. Né? A equipe de educação para o trânsito no município precisa implementar, sim, aqui, aí no caso é a Guarda Civil, né, que toma conta do trânsito. Aqui a gente também estamos à procura, estamos aí aguardando a criação de um grupamento de trânsito, porque aqui existe os agentes de trânsito, e aí só nos é dado aí conveniar com a CSTT. Para poder conveniar ou fazer parte, para a gente ter um grupamento de trânsito. Mas isso, de fato, essa comunicação, como já é algo visto, porque aqui eu vou até, o que a sociedade diz é, seu chefe, vai virar uma empresa da multa, porque nós somos 24 horas, nós trabalhamos 24 horas, e 24 horas vão ter pessoas indisciplinadas que não respeitam a legislação de trânsito, e por isso vai ter lá o Guarda Civil Municipal fazendo o trabalho de multar. Fazer o quê? Aí eles chamaram... Aqui, vocês querem entrar nisso. Rapaz! Hoje eu que não avisei. Abel está perguntando aqui se o tridígito não é para atender a população. Bel. É para atender a população. O problema é que não atende a população. Não atende a população. Infelizmente, o 153 só funciona para os guardas se falar. Somente. Aí o Silva perguntou aqui que o Senasp disponibilizou acesso à rede Infoseg, mas muitas guardas não fizeram o cadastramento. Ele quer saber se aí em Juazeiro vocês usam o Infoseg. Nós temos sim acesso à rede Infoseg. Tá? Inclusive nós somos aí um dos operadores do sistema. Esbarra assim, a ferramenta é extraordinária, não há nem o se comparar com aquele acesso que nós temos no Sinesp Cidadão, mas que também logo recente, mais precisamente ontem, foi conduzido à delegacia um cidadão que estava com mandado de prisão em aberto.
através do Sinesp, né? Porque na hora ele não estava com acesso à rede InfoSeg. Mas é para a gente entender o seguinte, de que nós temos sim a rede InfoSeg, mas como todo equipamento precisa também de estrutura, tá? Precisa de estrutura. Isso. Porque não é todo mundo que tem um celular que quer, ou as viaturas não são adequadas a ter o seu computadorzinho de bordo, ter um tablet com alta resolução, que lhe dê a capacidade de você estar manuseando a internet para ter acesso. Isso é só algumas dificuldades, assim, mas nós temos sim acesso à rede InfoSeg, tá? É ótima. Nós demos aí, início, renovamos agora, novamente, e digo assim, a primeira oportunidade que tiver, é necessário, de suma importância, agora só procurar ter, né? Porque não tenho dúvida que a gente não consegue ver a cara, não o coração. E Isso. tendo acesso, a gente consegue. É como na ocorrência de ontem, nada aparente de ilegal, mas quando se buscou, tinha lá um mandado de prisão para o cidadão, e ele foi conduzido à delegacia, e aí foi colocada E na isso é rede. importante, né? A comunicação você ter acesso a informações sobre mandado de prisão, sobre roubo, veículo roubado, que a gente dá os pulos da gente, né? Usando o Sinesp, usando outros dispositivos do Detran, tudo mais. Realmente o InfoSeg dá uma amplitude bem Abrange maior de mais, informação. né? Até o Berg, Chega mais rápido, até o chega Berg, mais rápido. a gente tem um colega aqui, Berg, ele está aqui falando, ele dizendo a Bel sobre a Central 153. Ele é sim, porém não foi dado publicidade da criação do 153, infelizmente. Foi luta para conseguir esse serviço e hoje ainda é subutilizado. E é exatamente isso que ele está falando. Inclusive, Berg foi uma das pessoas que contribuíram para a construção dessa nossa Central 153, tá? Foi uma das pessoas que trabalhou bastante com a gente lá. A gente passou, acho que mais de um ano se reunindo em mesa com o secretário e tudo para isso sair. E, infelizmente, hoje não tem a utilização que deveria ter. Mas é aquela coisa que a gente estava conversando também. Não é usado hoje. Não faz assim, não. A gente vai correr atrás de uma coisa que a gente sabe que essa gestão não vai botar em funcionamento. Tá, mas vai estar criado. Quando a gestão que vai botar em funcionamento entrar, já está pronto. Felizmente, Com a certeza. queda da gente é assim. A gente planta aqui, vai colher lá, mas pelo menos a gente já tem. Está ali, criadinho. A luta não foi perdida, não. Isso, A luta foi exatamente. ganha, né? Conseguiu a ferramenta. Eu costumo dizer que nenhuma semente é infértil. Nenhuma. Nenhuma semente é infértil. Toda ela a gente vai colher, graças a Deus, o fruto do trabalho da gente. E aí, essa que a gente contou com o apoio do Berg também lá, e outros guardas estiveram também presentes. A gente passou, como eu disse, mais de um ano para isso sair. Isso saiu e uma hora não vai ter o resultado que aqui veio, né? E voltando à questão do trânsito, que a gente estava comentando, essa questão complicadinha do trânsito, é aquilo que eu disse, assim, a gente tem duas situações aí nessa questão. É que existe e sempre existiu uma indústria da infração. Eu costumava chamar assim, quando eu era agente de trânsito, as pessoas diziam assim, rapaz, essa é a indústria da multa. Eu digo, se existe uma indústria da multa, existe uma indústria da infração. Certo? As pessoas cometem essa infração. Eu trabalhei um tempo perto de casa, que muitos conhecidos chegavam e ficar conversando comigo, faz, rapaz, tua caneta não para. Eu digo, meu amigo aí, vou mostrar a você que eu não consigo, é humanamente impossível anotar tudo. Fica aqui do meu lado, um minuto. Eu digo, olha, no celular, olha, sem cinto, olha, parou em cima da face, olha, fez isso, olha, fez aquilo, olha, fez aquilo. Tu viste? Dá pra anotar tudinho. Eita, é mesmo, não dá não, dá não. Existe a reversão. Agora, como você está dizendo, e é o grande problema da gente, a gente não tem um setor de educação para o trânsito. A gente só tem de fiscalização de trânsito. A gente não tem um trabalho de educação. A gente teve nos últimos 4 anos, e aí o que acontece? Eu trabalhei no trânsito há mais de 4 anos atrás, tá? Trabalhei há mais de 4 anos atrás. Isso que eu estou lhe relatando é há mais de 4 anos atrás. Então, quando eu trabalhei no trânsito, já existia essa questão de dizer que existe uma indústria de multa, blá, 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 blá. E aí combinou também acontecer, sabe o que, nos últimos 4 anos? As multas praticamente dobraram de valor. E além Eita, foi. disso,
E além disso, o nosso prefeito meteu câmera e dobrou o número de agentes de trânsito na cidade. Porque a gente teve um concurso que dobrou o número de guardas. Tá? A gente tinha 1.200 guardas, hoje a gente tem 2.000, quase 2.000 guardas. Assim, praticamente dobrou o número de guardas. Então, dobrou o número de agentes de trânsito. Foi muita gente para lá, para o trânsito também, que a gente é cedido. Assim, é cedido num termo de cooperação altamente injusto. Só a gente cede, a gente não recebe nada de volta. E esse é o problema do trânsito do nosso Recife. Estou falando isso a você porque se você for entrar realmente nessa, esteja atento a isso. A entrar numa coisa que vai ser boa para a instituição de vocês. E a responsabilidade não vem a remuneração, não? É responsabilidade. E a remuneração não vem, não? A gente não ganha nada. Sabe que é nada de droga? Nada. Não vem uma verba para o municipal. Então, se for assim... Nos municípios por aí, existem leis que vêm 5% da arrecadação, já vi município que vem até 10% da arrecadação. Da arrecadação de multas, tá? E aqui ainda aconteceu o seguinte, triplicou o valor da Zona Azul. Triplicou o valor da Zona Azul, que era R$1, passou para R$3. E a Zona Azul só funcionava ali no centro da cidade e passou a funcionar em diversos pontos da cidade. Hoje, onde você vai, tem Zona Azul. Qualquer feira que você vai, tem Zona Azul. Então, assim, a arrecadação saiu de 28 milhões, 25 milhões, para 94 milhões. Está entendendo? Então, o que é que acontece? Hoje, todo o discurso é jogado isso na Guarda Municipal. É que o problema foi a Guarda Municipal. O problema é a quantidade de agentes de trânsito, que os agentes de trânsito não só fazem multar. Agora, a gente tem essa visão por causa da falta de comunicação e por falta de empatia da gestão, de realmente fazer um setor de educação para o trânsito. É necessário. Porque só visa realmente a notificação e a arrecadação. Só que quando uma pessoa dessa, que está em alta velocidade ou está dirigindo no celular, ela morre, a família não quer saber de uma notificação. Não é? Está entendendo? A notificação que hoje é tudo e infeliz e dos guardinhas que só vivem multando, vivem para multar. Entendeu? Isso deixa de valer, isso deixa de existir. Então, a gestão não está cuidando da segurança no trânsito. A notificação ela não está sendo um dispositivo para realmente combater a insegurança que existe no trânsito, para combater a infração. Ela está sendo meramente arrecadatória. E isso é um perigo, inclusive para a imagem da guarda, que a gente passa por isso aqui hoje. Porque é aquela coisa que você estava dizendo. A mentira, ela é dita diversas vezes. E não tem um órgão nosso para dizer não é assim. Não tem. Está entendendo? Eu estou entendendo. Aí, no caso, vocês são atrelados ao trânsito por meio de um termo de cooperação técnica. A gente, na verdade, sai à disposição. Aí existe agente de trânsito? Como? Aí existe agente de trânsito? Não. Existe agente de trânsito? Não. É com você? É só a gente. A gente cuida do no caso, é um grupamento de trânsito na Guarda Municipal, no caso. Não. Aí. A gente sai à disposição. É cedido a outra secretaria. À disposição à secretaria. Outra secretaria, isso. A gente sai à mesmo assim, vocês não recebem nenhuma remuneração pelo trabalho. Recebe uma gratificação. O que eu falo de que não vem nada, é nada para instituição. Eu estou falando enquanto instituição, tá? Porque existem Entendo. Os termos de cooperação em diversas cidades, eles preveem uma coparticipação. A Secretaria de Segurança, eu empresto meu servidor que e tem você me repassa um percentual da arrecadação. É o certo, né? Isso. É o que acontece. Eu sei que porque são multas de trânsito, existe uma limitação, que é do CONTRAN, do DENATRAN, é uma resolução que dá uma limitação, que é de no máximo 10% desse valor.
Imagine esse porcentagem aí na instituição. Não tem nada. Agora você imagina, 10% de 94 milhões dá 9 milhões e 400. Ô, rapaz, poderia mandar 10% para cá, que a gente certa. Só que não tem. Não vem nada, não vem nada. Assim, a guarda realmente não tem apoio nenhum e só leva a revés. Só leva o revés. Escolha a você, para tomar cuidado com isso. Faça uma coisa de forma consciente, né? Para poder você ter um retorno. Porque se vai só ser ruim para você, porque, sinceramente, o que se ganha lá hoje é um valor de R$ 500 de gratificação. E é o mesmo valor que a gente tem em outros grupamentos aqui. Quem é do GTO, quem é do Honda, quem é de outras Hondas, é que esses mesmo R$ 500. Ou seja, não muda nada. O agente só vai para lá realmente porque muitos gostam do serviço. Ele existe. A gente tem bons técnicos de trânsito. Sabe? A gente tem gente que gosta bastante do trânsito. Então, assim, são realmente bons técnicos de trânsito. Porém, a gente não tem um retorno e existe essa pedrinha no sapato da imagem da guarda com relação ao trânsito. Que não é um problema do trânsito, é como é feito aqui hoje. Que a fiscalização de trânsito pode e deve existir, com a finalidade de garantir a segurança e a vida do cidadão no trânsito. Né? Quem reclama é quem anda errado também, né? Exatamente. Quem reclama é quem anda errado. Quem Exatamente. pratica bom, isso aí também não dá para nos desanimar também não, né? Isso aí não nos desanima. Quem reclama também, na sua maioria, é quem anda errado. Né? Exatamente. Quem anda errado é quem Aí não tem muito o que... eu concordo com você. Não tem muito o que fazer com isso, não. É fazer a nossa função. E aí, com certeza, vocês aí lutarem para que tenha esse percentual para a instituição. Que é algo também que eu vejo que a gente sofre bastante, a instituição em si, né? Guarda Municipal, acredito que em qualquer lugar que não tenha uma gestão que invista de bom grado, por entendimento, porque tem uns que investem de bom grado, porque simpatiza, tem outros que investem por conhecimento, e tem outros que não investem porque também não quer. Não quer de jeito. E a gente sofre muito essa parte de receita. Isso é fato. A gente sofre muito na parte de receita. Ainda bem que existe aí o Senasp aí que nos ajuda nesse sentido aí para captação de recursos, né? De recursos, né? De produtos, de aquisição de equipamentos e outras coisas. Isso com certeza é o que vai nos dando aí um fôlego e ânimo. Porque a gente precisa estimular os nossos guardas municipais. Os guardas precisam ser estimulados. Sem dúvida. Com os servidores bem estimulados, bem incentivados, a sociedade ganha. Sem dúvida. A sociedade só ganha. Eu costumo dizer, a empresa privada, até a iniciativa privada, já entendeu que investir na satisfação do seu funcionário, quem ganha é a sua empresa. E o serviço público insiste em não entender. Né? O serviço público, infelizmente, insiste em não entender. Que esse retorno é necessário para que se haja uma boa atuação, principalmente no nome da área de segurança. Tem um colega aqui falando que as guardas precisam oferecer alguma coisa à população para poder receber de volta o reconhecimento dessa. Infelizmente, a guarda vai receber um carinho maior da população quando puder oferecer segurança. É bem verdade, assim, eu passei assim nos dois extremos, que foi ser agente de trânsito, e eu pedi na época para sair de agente de trânsito para ir trabalhar no grupamento tático operacional. Então eu saí de onde eu era mal vista para ser herói, que recupera bem. Você já trabalhou na rua, sabe disso? A gente recupera roubo e leva para a delegacia e entrega o pertence à pessoa. Isso é uma satisfação imensa. Então, assim, você é o herói, a pessoa quer até tirar foto com você. E enquanto você é agente de trânsito, você é o ruim. Então, assim, de fato, imagem conta muito para o apoio da população. Eu digo assim. Isso. Aí tem a questão que você disse, que aquelas pessoas, que existem as pessoas que falam mal porque são as erradas. E, de fato,
É isso. Quem fala mal é porque é o mais errado, é o infrator quanto mais, quer tá fazendo lambança o tempo todo. Eu vou até Só que essa endossar, galera é barulhenta. é, Meus 8 anos de guarda, eu acho que eu tive umas 3 queixas de condutores na corregedoria. Tudo no trânsito. Nunca tive no patrimônio. Tudo no trânsito. Porque no trânsito eles acham que ele vai dar queixa de você e a multa dele vai cair. Você tá entendendo? Que não tem nada a ver. Mas ele acha que é isso. Então, umas 3 queixas lá. E tive um elogio. Em 8 anos de guarda, eu tive um elogio. Um único elogio. parabéns Porque para as você. pessoas não lhe elogiam como É, servidor. Essa senhora, eu socorri ela, quebrou o pé na rua, eu socorri ela pelo rádio, pedi permissão para me ausentar, botei ela dentro do carro dela, fui dirigindo com o carro dela para o hospital para até a família dela chegar. Ela, como é servidora, e foi conversando comigo no caminho, então ela entende o valor de um elogio. Então ela fez questão de pegar meu nome, minha matrícula, mandou um e-mail para a presidente da CTTU na época, comando, fez tudo direitinho. Uma pessoa fazer isso não faz. Agora, para fazer uma queixa é rápido. E é aí onde eu fica. até, Marília, pegando aqui a fala do colega, aí. Como você disse, a gente vai dos extremos e a gente vai passando os anos, vai amadurecendo, vai te ganhando experiência. E cheguei a uma conclusão que na live que a gente participando dos 18 anos da Guarda Municipal de Juazeiro, é que essa visão, esse algo mais a oferecer, é natural de todo agente fazer justamente, ou entende-se que é de oferecer a parte repressiva à sociedade no sentido de combater. Só que esses 18 anos me fizeram entender também de que o que mais consegue dar visibilidade à Guarda Municipal são aqueles trabalhos que a gente menos dá importância, que é a parte preventiva na fase 1 e na fase 2, que é na parte da educação. Não estamos aqui falando, é incentivar de que nós não devamos ter todo o amparato necessário para a repressão. Não é isso, porque ninguém faz segurança pública com flores. Não é isso, mas é ter a certeza de que a visibilidade da Guarda Municipal, que eu acredito hoje, é de que a sociedade precisa ver essa guarda preventiva, urbanizada no seu atendimento, humanizada, tá? Naquelas pequenas coisas, na cordialidade, e quando necessário ele tem todo o amparato para reprimir toda e qualquer infração penal ou administrativa que venha a ocorrer. Então, eu acredito que se formos por essa linha aí, a gente consegue bastante. Nós temos que mudar, é isso que eu disse ao nosso inspetor aqui, nosso inspetor-chefe, é de que um diferencial muito grande hoje nessa equipe, tá, de administração da guarda é de que procura-se a prevenção, a repressão quando houver o flagrante delito. Bom, teve a repressão, vai necessitar, vai estar lá com todo o aparato. Exatamente. Porque sem aparato também ninguém está, não. Não adianta também botar guardas municipais sem nada para fazer policiamento preventivo ou patrulhamento preventivo, sem dar condições dele prestar o serviço de segurança pública. Digo, na parte repressiva. E você tocou num ponto que está bem latente aqui ultimamente, porque esses últimos dias, na última semana, aconteceu 2 incidentes com os nossos colegas com disparo de arma de fogo. Dispararam contra os nossos colegas. Do GTO e do GECUT. GECUT é o pessoal que trabalha à disposição, é um grupamento que trabalha com a Secretaria de Mobilidade, dando segurança àqueles fiscais que fazem o controle urbano. Secretaria de Controle Urbano, né?
Faz aquela questão do controle urbano. E aqui está proibido, aqui no estado está proibido, foi proibida a venda de fogueira. Venda de fogueira, né? Porque você sabe, a gente está vivendo uma pandemia de uma doença respiratória que tem muito problema para recuperação. As pessoas não se recuperam tão fácil, então todo e qualquer arsenal que disponha de fumaça e fogo foi proibido, inclusive fogos e fogueira. Não bastasse o cara ser tão imbecil e ele ir vender fogueira num momento como esse, ainda houve disparos de arma de fogo contra os nossos colegas que foram lá para apreender as fogueiras. E uma outra situação foi com o grupamento tático operacional, que é outro que, infelizmente, é colocado dentro de uma viatura caracterizada, preto, um camuflado preto, passando pela rua, estava tendo um assalto numa farmácia, os ladrões saíram da farmácia, deram de cara com a viatura, desferiram disparos contra os nossos colegas, né? E é aquela coisa que a gente está dizendo, a gente quer fazer o trabalho, mas a gente quer fazer o trabalho com condição de fazer o trabalho. Condição de morrer não é condição de fazer o trabalho. Se quer o crescimento, vamos dizer assim, se queremos o crescimento pela parte da repressão, tem que haver o aparato. Se não houver o aparato, vai ser meramente ali uma exposição ou satisfação de ego. Porque não tem como reprimir sem ter o aparato. O aparato perpassa pelo armamento, pelo colete balístico, né? Pelo armamento, pelo colete balístico. Então, tudo isso aí, se não tiver. E outra coisa, é porque nós somos aí, a gente aqui sempre disse que a Guarda Municipal, ela briga para trabalhar. A briga dela não é para deixar de trabalhar. Eu nunca vi isso. Ela com todos os riscos, tá vendo? Com todos os riscos, isso não só acontece aí, tá? Isso acontece no Brasil afora. Com todos os riscos, com todas as omissões, porque há omissão nisso, quando você escala servidores que estão incumbidos de fazer cumprir a lei e não lhe contrato devido há uma omissão nisso, não por parte dos agentes, mas por parte de quem assim também executa a ordem. E a gente ainda vai porque nós brigamos por trabalhar e queremos o reconhecimento, por paixão. Isso. Mas, infelizmente, você narra dois fatos, um bem corriqueiro e fútil, de que é de pensar de que não vai acontecer uma simples apreensão de fogueira, mas que mexe com sentimentos religiosos, financeiros também. Não precisa, não tem porte, não tem arma, camarada de Flávio. Se um pai de família desse falece. Exatamente. Aí também eu me questiono o seguinte, eu não vou se eu não tiver arma de fogo. Eu não participo de trabalho ostensivo se eu não tiver arma de fogo. Eu posso ser penalizado? Não. Não posso. Se me der um aparato para me ir para a repressão, eu vou. Porque o princípio da eficiência inicia-se de cima para baixo. Isso. E não de baixo para cima. Se a gente faz é porque a gente gosta. A gente ama ser guarda-municipal. Exatamente. Aí o J. Silva fala aqui até a prevenção precisa fazer com equipamento. É óbvio, qualquer tipo de segurança é feito com equipamento. Tudo. As pessoas têm a ideia de quando a gente fala da guarda ser comunitária, de fazer um papel de policiamento comunitário preventivo, isso exclui a arma de fogo e não exclui. Não. É altamente necessário. Inclusive, eu costumo dizer, Márcio, que quem escolhe isso não somos nós, mas quem determina isso é a violência que a gente vive. Você vê, quem é que imagina que uma pessoa vai estar vendendo fogueira armada? Imagina aí. Tu tá entendendo? Então, quem determina isso não é o agente. Não. É a violência que a gente vive hoje no nosso país.
E para a gente galgar uma mudança, a gente realmente precisa trabalhar na prevenção, mas da forma correta. Não, a prevenção nada tem a ver com omissão de conceder aparato de segurança. Não, não tem nada a ver, não. Prevenção é para não deixar acontecer. Isso. Seja de forma inicial educativa e de conscientização, ou seja de forma presencial ostensiva, ou seja na hora do flagrante delito, na repressão propriamente dita. Mas precisa ter todo o aparato, desde a pistola de condutividade elétrica, o espargidor de pimenta aí, né? Espargidor de pimenta, seu colete balístico, sua arma de fogo, que eu não sei. A gente hoje aqui não tem sequer essas condições, assim, elastômero, bala de elastômero, spray de pimenta, coisas que dão ao agente uma condição de usar o uso progressivo da força. Que essa é a finalidade. Que ele possa agir, que não precise chegar a um extremo de utilizar arma de fogo. Isso, para que não precise chegar a situações que não vai justificar. Exatamente. Não concordo. Sem dúvida. Tenho aqui algumas guarnições de outro instituto, de outra corporação aqui. Ela disse, rapaz, o nosso sonho é ter pistola com atividade elétrica. Porque nos livraria de vários processos. Mas, às vezes, é porque porque uma coisa, quando a massa, quando a sociedade, ela quer fazer as coisas à sua vontade e parte para cima do agente, ele só tem uma única possibilidade, se tivesse spray de pimenta, e dispensaria, né? E assim vai. Exatamente. Então, são equipamentos necessários, não é enfeite, não. Quando se vê um agente todo amparado ali, bonito, como diz o ditado, todo equipado, não é porque ele quer, não, é porque pode haver a necessidade. Exatamente. E se houver, então. E é altamente necessário, né? Não dá para brincar com isso, não. A gente tá indo para 2 horas de live. Não tem que chamar para vir outro dia, porque a gente conversa muito. A gente conversou sobre tudo aqui. Né? Não, aqui já foi. Olha, ouvidoria e corregedoria foi na primeira. Foi na primeira. Aí a segunda a gente já arrumou bem de confusão aí. Depois vai para os comentários me ajudar, viu? Não corra, não. Eu deixo para a senhorita aí, ó. Fica muito. Vou deixar. É um prazer. Mas vou deixar salva a live da gente aqui no meu feed, o pessoal comentar lá, assistir depois. Vou botar também no canal no YouTube, vou passar para você também o link do canal lá para a gente sair divulgando. Na verdade, a gente fica aí, certo? A gente fica agradecido aí e estamos à disposição. Necessitar sempre a gente fazer esse bate-papo, tá? Para a gente conversar um pouco. A gente está aí à disposição. Tá agradecer certo? ao pessoal aí de Juazeiro que esteve aqui, a Hermínia esteve com a gente, a Bel com certeza está por aqui. É verdade que eu orgulho de vocês. Bel é uma querida. Bel, eu sou suspeita para falar de Bel. Já rasguei seda para ela na live de ontem com o Diniz. Estou rasgando hoje de novo, amanhã eu falo dela de novo, porque essa é uma querida. É uma referência para as lideranças mulheres aqui no estado de Pernambuco. Gosto demais dela. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, que comentaram, que participaram. O J. Silva, que participou bastante aí. Eu acho que teve algumas perguntas dele que eu até perdi, depois saiu pegando outras coisas aqui, mas ele quiser, viu, J. Silva? Se você quiser falar com a gente também nos comentários lá, na publicação, a gente dá uma conversada. Gente, beijo, Márcio. Obrigada pelo abraço. Boa noite. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, viu? Vou lhe chamar de novo, porque tem assunto demais para a gente conversar. Fique à vontade. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau.